terra tem palmeiras, nosso amor atravessa o mar. O Wi-Fi daqui não tá pegando direito. Como é que a gente vai se falar? Neto, isso é romantismo. Ah, é. Nada a ver, nossa convidada é modernista. Não, você não tá entendendo nada, cara. Isso aqui é amor. Isso aqui é a coisa mais sincera do ser humano, bicho. Isso aqui é o que vale a pena. Já deu, vamos. Não, eu tô ensaiando uma Tá na hora de tomar performance. um banho de água gelada, Não é vamos. disso que eu preciso. Uma das mais importantes pintoras do movimento modernista. A amante das cores vivas e das paisagens brasileiras. Figura carimbada nas festas e jantares da alta cúpula de artistas de São Paulo. A única, a irreverente, a vanguardista, a mulher por trás de uma das obras mais icônicas já feitas. A garota do Abapuru, Tarsila do Amaral. Tarsila! Que legal que você... Nossa, eu não acredito que você largou a sua época tão animada, no começo do século XX, que tava bombando de festa e vida, pra vir aqui. Obrigada. Nossa, eu tô bem curiosa pra saber como é que andam as coisas, né? E a arte? Como é que tá? A arte em si vai bem, sabe, Tarsila? Mas mesmo com as mudanças que a gente viveu até agora, o Brasil ainda tem casos de censura, viu? Mas a gente tá de olho. Só que antes da gente entrar nessas questões todas, assim, de época, sabe, Tarsila? Das transições todas. Fala um pouco pros nossos historimigos, assim, de você, assim, de onde você veio, pra onde você vai hoje à noite. Neto. O que foi, cara? Oh. Muito bom. Lindo. Bom, eu nasci numa cidade minúscula chamada Capivari. No interior de São Paulo, eu sou bem caipira mesmo, sabe? Bem caipira, pé vermelho, mas eu tenho orgulho disso. Da hora. Mas eu sempre soube que eu queria mesmo era ganhar o mundo. Já gostava de rabiscar uns desenhos. Daí eu fui pra capital fazer colegial. E eu acho que foi nesse período, se eu não me engano, que eu pintei a minha primeira tela. Sim, com 16 anos. Um pouquinho mais nova que a gente, assim, isso é incrível. Inacreditável, né? É, não, mas eu demorei um pouco pra levar a sério, sabe? Eu fui estudar na Espanha, daí eu voltei, aí eu me casei bem cedo, me arrependi, me separei. Ah, é? E eu imagino... Neto. O que foi, cara? E eu imagino que, principalmente na sua época, o divórcio era tabu. Ah, o pessoal era caretíssimo. Todo mundo muito apegado aos costumes antigos. Nossa, um horror. A nossa recém-formada república já tinha áreas de velhice. Cara, que doido! A gente chama essa república de República Velha. Ah, é? Acredita? É. É mesmo? Que louco! República Velha. A gente chama assim direto. Então, Tarsila, né? Você fez muitas viagens, conta mais. Aí eu comecei a me interessar por escultura e arte cubista, que tava mudando todo mundo da arte lá na Europa. Da hora. Mas eu só fui me interessar por pintura e aprender novas técnicas pra aplicar nas minhas telas depois de adulta. Daí eu fui pra Paris e pude sentir um pouco do clima da Belle Époque. Belle Époque. Ai, essa Tarsila tá toda trabalhada no francês. Vamos aproveitar e ver um pouco mais sobre a Belle Époque. Oui, oui. Oui, oui, mon chéri. Você sabe, je peux pas. Ah, como é bom respirar arte. Faz bem pra alma, né, Neto? Muito. 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 A Belle Époque, meus amigos, que a Tarsila estava citando, foi um momento na história francesa que começou no final do século XIX e terminou, mais ou menos, no começo da Primeira Guerra Mundial, marcado pela esperança. A vida na Europa mudava rapidamente por conta dos avanços tecnológicos que tornavam o cotidiano bem mais simples, mais fácil e muito diferente. Aí tinha política de saneamento público, avanços na medicina que reduziam as taxas de mortalidade, urbanismo, bonde, máquinas a vapor, tinha também bicicleta, avião, automóvel, gente, telefone,
sério, fotografia e cinema! É tudo que eu gosto. A boemia, o otimismo transformaram a Paris daquela época numa referência educacional, científica e artística. Olha, só se falava em outra coisa. Mentira, só se falava nos famosos cabarés. O Moulin Rouge, por exemplo. Na literatura ousada, nos artistas originais, nas artes plásticas. E foi aí que surgiram as vanguardas artísticas na Europa. Movimentos revolucionários que não queriam mais saber dessa coisa de poeminhas, remadinhos e pinturas perfeitas, que era o que a aristocracia gostava. Só que essa euforia toda demorou para chegar aqui no Brasil, com exceção da cidade de São Paulo. Porque sim, existe amor em SP. E já que a cidade já estava acostumada com essas mudanças tecnológicas, então surgiu um movimento chamado de modernista. O crescimento das indústrias de São Paulo fez com que as pessoas saíssem das zonas rurais e fossem para a cidade, criando uma cultura cosmopolita, urbana e cada vez mais agitada. Uau, devia ser muito da hora. Então quer dizer que a cidade estava, assim, nesse momento de ebulição, de criatividade, várias festas, eventos, é isso? Não. A sociedade da época era muito conservadora nos seus costumes e as ideias demoravam para mudar. E quem vive de passado é museu, né? E os artistas estavam buscando uma nova forma de retratar esse universo. Saquei. E exatamente como, Tarsila? Como assim essa nova forma? Na pintura, por exemplo, a ideia de representar o mundo de forma realista já não fazia mais sentido. Também, né? Já deu o que tinha que dar. A gente queria quebrar com esse rigor de mostrar o real. A pincelada ficou mais solta, distorcendo a imagem, nos libertando dessa coisa de ter que pintar um retrato nobre e fiel da sociedade. Então, conta um pouco pra gente como é que foi esse movimento do modernismo, principalmente depois que a Europa sofreu aquele baque da Primeira Guerra Mundial. Pois é. Todo aquele avanço tecnológico servia também para aniquilar cidades inteiras. Esse clima de pós-guerra afetou o mundo todo. Aqui no Brasil, a gente achou que era bom olhar pra gente, olhar pra dentro, pra nossa própria cultura, pro nosso próprio país. Da República Velha! Não! Não. Chega desse humanismo aristocrático! Chega desse individualismo liberal! Nossa! Oh, não! 5 séculos de arte e cultura europeia! É muita... Já deu! Precisamos de uma ruptura! Exatamente. muita tradição passando de geração pra geração, com ideias cansadas. E essa valorização de tudo bem de fora, sacou? Sendo que a gente tem aqui uma cultura riquíssima. Precisamos mostrar o Brasil de verdade. O nosso povo sofrido, marginalizado, as comunidades periféricas, sem romantismo, sem floreios. Queremos uma linguagem coloquial, gírias, irreverência, humor, regionalismo, linguagem da rua, tudo ao mesmo tempo. E repúdio às fórmulas clássicas, inclusive. Viva a cultura de caráter nacional! Viva o movimento antropofágico! Viva! Ô, Tarsila, e eu sei que o movimento antropofágico marcou bastante o modernismo no Brasil, né? Sim. A ideia da antropofagia veio dos nossos índios canibais. Esse termo quer dizer o ato de comer partes de seres humanos de forma ritualística. Era isso que o nosso movimento antropofágico queria fazer. Comer as influências estrangeiras, misturar com a cultura brasileira, digerir para então criar. Uau. Que lindo isso, Tarsila.
E gostoso. Parece saboroso, assim, essa mistura. Mas um belo exemplo disso é o seu quadro, Tarsila, Carnaval em Madureira. Ela retratou uma festa de carnaval no Rio de Janeiro, na qual ergueram uma Torre Eiffel de enfeite. Não tem nada mais antropofágico que isso. Uma Torre Eiffel, símbolo de modernidade e tecnologia da Europa, numa festa profana em Madureira. Não, e um dos destaques dessa época, e até hoje, foi o seu quadro Abapuruna. Sim. Vocês sabiam que essa tela foi um presente pro meu marido de então, o Oswald Andrade? Ah, é? É. Eu dei essa tela de presente pra ele numa festinha e sabe o que ele fez? O quê? Uma careta. Diz que não entendeu. Ah, Fê, que desfeito, Oswaldão. Não foi desfeita nada. Ele ficou espantado. Disse que nunca tinha visto nada igual. Quer elogio maior que esse? Storifágicos, caso vocês não saibam, Abapuru significa índio canibal ou índio antropófago. E bem brasileiro, como deve ser. Galera, é o seguinte, agora chegou a hora da gente falar sobre um acontecimento das artes que rolou nos anos 20 do século passado, hã? Vamos lá, porque foi um babado e foi polêmico. Olha. Tarsila, como foi pro povo toda essa modernização? Foi um período de crescimento da classe média. E em 1917, por exemplo, teve uma greve dos operários, lutando pelos seus direitos. Bacana. E em 1922 foi outro ano que ferveu de acontecimentos, né? Com o centenário da independência política, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e, é claro, um evento cultural único, né? Sim. A Semana de Arte Moderna de 22. Tudo, né, Tarsila? Patrocinado pela Sociedade Paulista. Porque, pelo que eu li, membros da elite cafeicultora alugaram o Teatro Municipal de São Paulo para receber esse novo tipo de arte. Sim, eu não vou negar que o patrocínio veio em boa hora. Mas música, dança, artes plásticas, literatura, inaugurando uma nova fase artística brasileira. Até então, o Rio de Janeiro era o único polo cultural. Depois de 22, tudo mudou. Então, por todo esse fervo cultural, valeu a pena? Tinha uma galera muito VIP confirmada no evento, né? Foi a Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos. Meu Deus, era muita gente. E todos eles causando dentro e fora de palco, né? Buscando essa raiz brasileira, indígena, caipira, africana. Isso aí, Clara. Entre vaias e aplausos, os primeiros modernistas fizeram história. É isso aí, Tarsila, a gente também pensa assim no canal, sacou? Tem que olhar pra trás pra seguir em frente sempre. Como eu disse, quem vive de passado é museu, futuro a gente faz agora. E foi uma delícia fazer o programa Foi com mesmo. você. É uma pena que a gente tem que se despedir. Mas já? Já. Eu queria tanto voltar com você. Conhecer a década de 20, as festas e conhecer a Pagu. Ela ia te amar também. Você acha? Vamos comigo! Não pode! Não pode. Você tem uma provinha amanhã, esqueceu? Não pode. História, amigos, é o seguinte, o programa de hoje foi realmente sensacional, mas semana que vem vocês não podem perder, porque tem uma convidada muito especial. Maria Bonita! Você chegou a conhecer? Não? Mas tudo bem. Não esquece de curtir e compartilhar. Isso, tchau!